Brandão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa manhã fria, né? Gelada, mas eu acredito que o tema de hoje vai aquecer os nossos corações. Eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu me chamo Samara Brandão, eu sou embaixadora BAN Global, no Brasil. Também sou mentora, consultora e palestrante BAN, na MOB Workspace, na Missão Mobilização. Acredito que vocês conheceram aí o nosso pastor ontem à noite, Anderson Bonfim, esteve com vocês. Então, também faço parte da equipe da Missão Mobilização e também como parte da equipe BAN Global, que é um movimento, que é uma equipe de consultores, de palestrantes, de mentores BAN Global no mundo. Então, eu tenho aí esse prazer e essa honra de representar esse time aqui no Brasil e falar um pouquinho hoje, essa manhã com vocês, sobre esse tema, sobre empreendedorismo no reino de Deus. Então, eu quis aqui trazer, eu não sei se está dando para vocês ver bem, aí isso, obrigada. Acho que ainda está um pouco ainda, se puder ficar um pouquinho mais visível. Então, hoje, o tema que eu quero falar com vocês é sobre os 4 pilares de uma empresa BAN. Como uma empresa Business as Mission, como um negócio do reino, ele é formado, como ele é formatado. Então, é sobre isso que eu venho tratar com vocês aqui essa manhã. E eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito de um pastor americano, e ele fala algo muito, muito peculiar, e eu acredito que é algo que a gente também vai refletir essa manhã sobre isso. Ele fala que responder ao chamado de Deus é tão pertinente para o homem de negócio como para o pastor. Ou seja, o chamado ao empreendedorismo, o chamado a ser um homem de negócio, ele precisa também ser atendido, ser realizado esse chamado, tanto quanto o chamado pastoral. E é sobre isso também que a gente vai falar essa manhã. Então, no meu próximo slides, eu vou falar com vocês sobre o que é BAN, Business as Mission, do que se trata isso. Eu trouxe para vocês aqui uma definição de BAN, algo um pouco mais simplificado, mas eu acredito que vai aí trazer uma definição mais clara. BAN, na verdade, trata-se de um negócio real, viável, sustentável, lucrativo. Precisa ser lucrativo, com o respectivo propósito de impactar o reino de Deus, liderado para transformar pessoas, e nações e cidades de forma social, de forma economicamente, espiritualmente, socialmente e ambientalmente para a glória de Deus. Então, é sobre isso que eu vou tratar essa manhã. BAN, ele se trata de um negócio real, viável e lucrativo. Então, BAN não é um negócio filantrópico, não é um negócio social, que é feito aí para financiar a sua missão. E aqui eu quero fazer uma diferenciação entre Business as Mission, que é negócios como missão, e Business for Mission, que é negócios por missões. Para missões. Então, qual é a diferença entre negócios como missão e negócio para missão? Negócios como missão é você entender o seu chamado empreendedor, e o seu chamado empreendedor e o seu negócio como o seu ministério. Então, o seu negócio é o seu ministério. E Business for Mission significa o quê? Eu estou fazendo aqui um negócio, vou começar esse pequeno negócio, e esse negócio eu vou arrecadar dinheiro para financiar o meu chamado pastoral, o meu chamado evangelístico em outras nações, o meu chamado profético. Então, esse negócio ele serve apenas como base financiadora para o meu chamado. Não que isso seja errado, de forma nenhuma. Mas aqui nós estamos falando de Business as Mission, e Business as Mission é o chamado ao empreendedorismo, é o chamado do empresário a ser empreendedor, e principalmente ele entender que o seu negócio é o seu ministério. Mas Business as Mission é apenas um negócio de um cristão? Por exemplo, eu sou cristão, então a minha empresa é um Business as Mission? É um negócio como missão?
Não necessariamente. Por quê? Porque um business as mission, ele precisa ser intencional. Ele precisa compreender que o seu negócio, ele cumpre um papel de ter um impacto no reino de Deus. E como é esse impacto no reino de Deus? Às vezes você tem um negócio que é lucrativo, é viável, mas você não está fazendo nenhum impacto no reino de Deus. E como é esse impacto de um negócio business as mission? Ele precisa ter 4 pilares. E aí onde eu vou trazer para vocês quais são esses pilares. Mas os pilares são, ele fala aqui na sua definição, né? Ele precisa ter um pilar econômico, uma transformação, ele traz uma transformação integral, né, do meio onde ele está alocado esse negócio. Qual que é a transformação integral que o meu negócio, o seu negócio, pode estar fazendo na sociedade? Bem, ele está trazendo uma transformação econômica, ou seja, eu estou aqui instalado nesse lugar, nessa região, estou gerando emprego, estou gerando economia, estou fortalecendo, fomentando a economia local. Então, é um negócio que traz transformação econômica local. Ele precisa também, né, segundo pilar, trazer aí uma transformação social. Qual que é essa transformação social? Né? Eu financiar vamos dizer assim, um projeto do meu bairro ou um projeto filantrópico, não que isso seja errado, mas quando eu falo de trazer transformação social, eu falo mesmo de trazer, de dar emprego, de incluir no meu negócio, muitas vezes, pessoas que foram aí excluídas, têm aí a sua empregabilidade, tem empregabilidade baixa, por exemplo. Isso é um dos exemplos. Mas o objetivo de trazer uma transformação social, gente, é eu desenvolver o meu funcionário e devolver esse colaborador para a sociedade melhor, um cidadão melhor do que aquele que ele entrou quando ele entrou na minha empresa. Então, o Business as Mission, ele também tem, né, impacto no reino, trazendo uma transformação ambiental. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui, né, que todos conhecem, um exemplo da própria Vale. Né? É uma empresa que está voltada diretamente, mexe diretamente com recursos ambientais. E a gente percebeu que quando a gente não tem esse cuidado, uma empresa business as mission, uma empresa BAN, ela precisa ter, né, esse cuidado voltado ao meio ambiente pela questão da mordomia. Ou seja, né, Samara, mas eu sou apenas um escritório de contabilidade, eu não mexo com o meio ambiente, a minha empresa não mexe com o meio ambiente exatamente. Mas, bem, o que você pode fazer para que você fomente essa cultura de mordomo do meio ambiente? Bem, eu posso, por exemplo, usar lâmpadas, né, lâmpadas frias para economizar luz. O que eu posso fazer dentro do meu ambiente, daquilo que a minha empresa abraça, para que eu possa ser um mordomo do meio ambiente e trabalhar os recursos de forma mais sustentável, né? Esse também é um pilar de uma empresa BAN. E o outro é o pilar espiritual. Como que você vive e compartilha a sua fé dentro do seu negócio? Como que você trabalha fé e negócios? Então, né, às vezes, você faz uma oração inicial, né, no seu negócio, porque você é cristão, dentro da sua empresa, e você faz aquela oração inicial, mas o resto do mês, ou o resto do dia, ou o resto da semana, você muitas vezes trabalha naquela empresa e você não tem diferença nenhuma de um não cristão. E no ambiente, quando eu falo de impacto espiritual, é realmente você ser aquela carta viva, aquele exemplo, aquela carta viva que Paulo fala, que muitos cristãos não vão ler, a única coisa que ele vai ler é você. Né? E não é apenas você ser um testemunho, é você ser um testemunho, você ser exemplo, mas você ser intencional. Então, ser uma empresa BAN é você ser espiritualmente intencional. Ou seja, às vezes a gente tem, muitas vezes, uma mania de empregar apenas os irmãos cristãos na nossa empresa. Você já pensou em empregar pessoas não cristãs para que ela tenha a oportunidade de estar com você, de compartilhar com você um café da manhã, uma reunião, para que você possa, ali, naquele momento, compartilhar uma palavra de Deus, ter uma palavra de Deus para aquela pessoa, e com aquele convívio, você intencionalmente, né, falar de Deus para ela.
Isso tem mudado histórias de pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, com negócios business as missions. Muitos empresários, né, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, uma empresa real, né, que de um empresário bem, que se instalou na Ásia. E lá na Ásia, eu não sei se na Ásia, em um país muçulmano, tá? Imagina você, uma mulher, nesse contexto muçulmano, e ainda com algum tipo de deficiência física. Ou seja, é uma mulher sem futuro nenhum, né? Mas uma empresa bom, um empresário bom resolveu mudar essa situação e resolveu empregar mulheres com deficiências físicas nesse contexto, nesse lugar muçulmano. Então, uma mulher que tinha, e essa mulher, ela deu um testemunho, porque ela resolveu ser seguidora de Cristo. Ela falou assim, ela disse assim, olha, eu não tinha nenhuma oportunidade, mas eu sei que o dono dessa empresa é cristão. E ele me deu uma chance de viver, porque eu estava numa sociedade em que eu era completamente invisível, eu não conseguia ter dignidade, porque imagina uma pessoa que não consegue emprego, não consegue trabalhar, não consegue contribuir com a renda familiar, se sente completamente inútil, né, na sua convivência, na sua vida, na sua participação social, e, de repente, ela teve uma chance. E essa chance de trabalhar, porque quando você dá emprego, a chance de trabalhar traz à pessoa dignidade. Traz a ela dignidade, traz a ela senso de propósito, traz a ela senso de colaboração. Né? E essa mulher teve não só isso nessa oportunidade de emprego, mas teve também, né, a oportunidade de fazer amizades, de sorrir, de se sentir incluída. E ela falou assim, olha, se isso aí é ser seguidora de Cristo, eu quero ser uma seguidora de Cristo, porque eu sei que Cristo é diferente. Então, nesse contexto, no contexto de negócios, você tem essa oportunidade, né, de você transformar e mudar a vida das pessoas vivendo a sua fé. Bem, como eu já, né, falei para vocês, eu queria só destacar aqui, essa definição é do Matt Stannerhart, que é o nosso presidente, e eu queria destacar aqui também que Ben, ele tem interesse em atender os mais pobres e menos evangelizados do mundo. Esse exemplo que eu dei para vocês foi um exemplo de uma empresa BAN que se instalou na Ásia, né, um lugar justamente ali dentro da janela 10x40, onde estão os lugares mais pobres do mundo, onde menos tem desenvolvimento, né, social, onde menos tem a palavra de Deus, o Evangelho, muitas pessoas são inalcançadas ali. Isso também não quer dizer que o negócio BAN também não pode acontecer aqui no Brasil ou em qualquer lugar. Tá? Pode passar. E aí, eu queria trazer para vocês, né, um pouco aqui da pirâmide de Cristo. É um pouco aquilo que o Emerson estava dando aqui para vocês, o testemunho, né? A gente, não sei se está dando para ler aí, mas a gente tem aquela sensação, né? O que o Emerson deu testemunho aí, de que quando você está nos negócios, você não está servindo a Deus. Ah, não estou servindo a Deus, eu não tenho ministério, ou não estou no ministério. Né? Então, a pirâmide de Cristo é um pouco dessa dicotomia entre sagrado e secular, que, na verdade, isso vem de uma filosofia agnóstica e grega. Isso não é bíblico. Né? A Bíblia não tem separação bíblica entre trabalho e adoração. Trabalho é adoração. Trabalho é louvor. Trabalho é serviço agradável a Deus. Os negócios são o seu serviço agradável a Deus. Mas aí, por conta dessa situação, né, que tem ali lá nos princípios ali do primeiro século, em que a filosofia gnóstica e grega fala, não, olha, o que é sagrado, o que é sacro, o que é santo, é aquilo que está no altar. Aquilo que é trabalho comum, que é vida diária, né, aqui isso não é sagrado, isso é secular. Mas isso não é verdade. E aí, por conta disso, culturalmente, o que acontece? A gente acaba criando essas pirâmides na nossa cabeça e na própria congregação, muitas vezes. Né? A gente olha assim, quem está no topo da pirâmide são pastores e missionários, pessoas chamadas ao ministério. E aí você tem mais embaixo, você tem um pouco dos presbíteros, os diáconos, né?
os obreiros, que são pessoas também espirituais, né? Que tem aí um chamado ministerial. Aí você vai mais embaixo, você vê assim, olha o pessoal que trabalha Médicos Sem Fronteiras, que tem ONGs, né, que ajudam os pobres e trabalham nessa questão da misericórdia, calamidade. Você, poxa, é um trabalho legal, um pessoal também que está servindo. E aí você olha, você tem outras profissões ali embaixo da pirâmide, que é o famoso crente de banco, que às vezes é bancário, é funcionário público, não tem nenhum ministério, mas também não lida com mamon, né? E aí você vem ali embaixo, que não está nem incluído em nada, tem um empresário. E aí você olha, aí o cara lida com mamon, né? Só serve a mamon, só pensa em dinheiro, só pensa em explora as pessoas. Então, assim, tem essa mentalidade, não é essa mentalidade, mas essa, como dizer assim, como é que dizer assim, meio que uma peste aí que foi para cima dos empresários, né? Esse cara lida com mamon, né? Então, acaba que, imagina, você não tem nenhum ministério, o que é isso? Você está até fora. E, muitas vezes, o empresário, ele é tratado dentro da igreja, fala assim, olha, fulano, dá uma oferta ali para missões. Vocês já ouviram aquela frase de dizer assim, tem pessoas que fala assim, tem pessoas que vão, né, quem não vai, que não pode ir, contribui orando, e outros financiando. Já ouviu alguma coisa assim? Né? Tem uns que vão, uns que oram, outros contribuem. O empresário é sempre chamado a contribuir. Não é verdade? Olha, você não tem ministério, eu vou como missionário, você contribui. Gente, isso não é verdade. Né? É claro que não estou dizendo aqui que o empresário não deva contribuir com missões, não deva contribuir com o dízimo da igreja, nada disso. Mas eu queria que o empresário, que vocês soubessem que vocês não estão fora do ministério, mas, pelo contrário, a sua empresa é o seu ministério. E aí, pode ficar um pouco para o lado de cá? Isso. Então, eu queria trazer para vocês aqui um versículo que embasa isso, né? Que é o que não há divisão, tudo é sagrado, e o Salmo 24 fala, né? Tudo pertence a Ele, né? Tudo dele. Eu estou aqui olhando a hora para não passar. Eu gosto de falar e, às vezes, né, sai escapando aí do horário, tá bom? Então, eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos bíblicos, para a gente entrar nessa parte bíblica dos fundamentos do bem. Então, assim, se a gente for olhar para Jó, foi um dos caras, a gente sempre foca naquela questão do sofrimento de Jó, né, do que aconteceu com ele, da história dele. Mas aí depois vocês veem que Jó, antes do que aconteceu com ele era um homem bastante rico. E aí ele perdeu tudo, né? Teve aquele sofrimento que ele passou, mas depois ele recuperou, foi o dobro. Jó era considerado o homem mais rico da Bíblia. E se a gente trouxesse para os dias de hoje, como que a gente poderia considerar Jó? Eu consideraria Jó um grande latifundiário, um empresário da agropecuária, com milhares e milhares de gado e ovelha. E eu tenho certeza que Jó hoje seria considerado um homem do agronegócio. Vocês acham que eu estou certo ou não? Então, Jó, ele tinha ali, vamos dizer, uma empresa de grande porte, né? Ele era um grande empresário. Aí eu vou um pouquinho mais lá na frente, eu ia falar de Abraão também, que foi um empresário, etc. Mas eu quero falar aqui de José e Jesus. A gente fala dos dois, mas nunca fala que eles tiveram uma microempresa, que era uma marcenaria. Eles eram microempresários. Aí você vai um pouquinho mais lá, você tem o Pedro, MEI. Pedro era um pescador. Se hoje o Pedro estivesse aqui, ele era MEI, gente. Vocês acham que ele não teria um CNPJ MEI para vender os peixes dele ali no Ceasa? O que vocês acham? Né? E aí a gente tem também a mulher empreendedora, né, de Provérbios 31. Se a gente for ler, a gente vê que ela acorda, ela vem de um campo, ela costura, ela é uma mulher ativa e empreendedora. E a gente tem Lídia também, de Atos 16. Né? Paulo fala sobre Lídia. Né? Paulo fala que Lídia, ela vendia púrpura, né, da melhor, negociava, tinha um pequeno comércio, uma pequena banca, vamos dizer assim, ali naqueles comércios de tecido. Era uma mulher empreendedora, inclusive era uma mulher que abençoava muito o ministério de Paulo. E é engraçado que a gente lê a Bíblia, lê todos esses casos, essas pessoas, e a gente nunca pensa nelas, né? A gente só vê eles como homens e mulheres espirituais. Claro, eles eram.
né? Mas a gente nunca vê ele como empreendedores, né? Ou como empresário. E esquecemos o fato de que eles estavam o tempo todo cultivando o jardim. O que é cultivar o jardim? Cultivar o jardim se trata daquele mandamento antes da queda do homem, lá em Gênesis 2, em que Deus dá uma ordenança a Adão, que ele fala assim, Adão, né, a ordenança é cultivar e guardar. Cultive esse jardim e guarde o jardim. O que isso quer dizer? Cultivar, a gente traduziu para essa palavra cultivar, mas ela no seu original significa trabalhar. Trabalhe a terra, desenvolva, cultive, trabalhe a terra e guarde os mandamentos, aquilo que eu te mandei. Então, trabalhar é algo sagrado. Trabalhar o cultivo, a ordenança do trabalho, do empreendedorismo, do desenvolvimento, é um mandato cultural e faz parte do seu DNA. Então, essas pessoas, Jesus, Jó, Lídia, a mulher empreendedora, né, de Provérbios, José, Jesus, eles estavam também, de certa forma, cultivando o jardim, desenvolvendo, trabalhando e guardando. Tá? E aí, essa visão dicotômica de sagrado, secular e etc., ela acaba prejudicando ali o grande propósito de Deus na terra, que é restaurar todas as coisas como eram no princípio, o jardim do Éden. Lembra que esse mandamento do cultivar e guardar estava lá no jardim? Então, do jardim, né, dessa questão de voltar ao jardim, onde tudo funcionava perfeitamente antes da queda do homem, é que tem os quatro pilares de uma empresa do reino, de Business as Mission. E aí que eu quero mostrar para vocês por que, né, que nós trabalhamos esses 4 pilares, que é o pilar econômico, social, ambiental e espiritual. Vamos voltar lá no jardim para a gente ver como é que isso funciona? Vou correr aqui, ai meu Deus, estou com medo do horário. E aqui, então, eu vou fazer uma correlação, acho que dá para diminuir um pouco aqui essa tela, isso. Eu vou falar com vocês sobre as 4 áreas afetadas com a queda e os fundamentos do BAN a partir daí. Porque BAN entendeu que houve uma queda, na queda houveram 4 áreas que foram extremamente afetadas com a queda do homem. E eu vou falar para vocês sobre essas áreas. A primeira área foi a área da abundância. Quando a gente vai lá biblicamente em Gênesis 3, 17, eu até deixei aqui já abertinho para falar para vocês, diz o seguinte, olha, e Adão disse, né, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e a Adão, né, Deus fala a Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, na verdade, existia ali uma abundância de recursos que Adão, né, trabalhava, que Adão, né, usava desse recurso, e a partir da quebra desse relacionamento com Deus, da desobediência do homem, ali você percebe que essa abundância começou a vir o que? A escassez. Por quê? Porque depois você vai ver que Deus vai falar, olha, a partir daí a terra vai dar cardos e abrolhos, vai nascer ervas daninhas e etc. Então, a queda fez sofrer também a terra, essa própria questão da abundância. E aí, né, vamos correlacionar com os dias de hoje. Quando a gente fala de abundância de recursos, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de economia. Tá? Nós estamos falando de provisão de bens e serviços para a humanidade. Da onde vem todas as coisas que a gente trabalha hoje? Às vezes a gente não pensa quando a gente vai no supermercado ou compra uma roupa, mas tudo vem da onde? Da terra, dos recursos. São recursos, né, que a terra nos provê. Então, né, com a queda, essa questão da abundância, ela foi, né, ferida, foi afetada. Então, a própria provisão de bens e serviços também, hoje, né, economicamente, também foi afetada. O segundo ponto, a segunda área que foi afetada com a queda foi a questão dos relacionamentos. Tá? E aí a gente vê aqui, né, em próprio Gênesis também, né, você vê que
os relacionamentos eles foram afetados, porque você vê que Deus fala, olha, você deu ouvido à sua mulher, Adão fala o quê para ela? Mas essa mulher que você me deu, ela que, né, que fez eu comer, ou seja, já houve ali um relacionamento conflituoso, um conflito entre homem e mulher. E aí ele diz aqui, né, ele fala aqui, olha, ele diz aqui, ó, vamos aqui, deixa eu ver, eu acho que está 16, né? Isso, ó. E a mulher, Deus disse à mulher, aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ou seja, antes não era assim, né? Existia um relacionamento harmonioso entre homem e mulher. E com a queda, esse relacionamento deixou de ser harmonioso e passou a ser conflituoso. Então, houve uma quebra ali, né, foi afetada com a queda. Então, hoje, esse relacionamento após a queda, o que acontece? A gente tem ali dos relacionamentos a área social afetada. E a área social não é só o relacionamento entre homem e mulher, no casamento em si, mas com a própria sociedade. Né, com os irmãos, enfim, com qualquer pessoa nós temos problemas de relacionamento após a queda. Então, o próximo pilar aqui do Empresa BAN é o pilar social. A questão é restaurar esse pilar como era antes, no princípio. Né? São os relacionamentos com o próximo, com a comunidade, com a sociedade. Ou seja, a gente quer resgatar esses relacionamentos sociais para um relacionamento de integridade, de justiça, né, de ética, que hoje, muitas vezes, não acontece, né, no mundo dos negócios. Então, o próximo ponto, a próxima área que foi afetada com a queda, foi a própria criação. Eu até cheguei a ler para vocês aqui, o versículo 17 e 19, fala como que a terra, né, ele até falou aqui, maldita é a terra por sua causa. Né? E aí diz assim, olha, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Aí falou aqui do suor do rosto. Né? Aí aqui, pois dela você foi formado, e você é pó e ao pó voltará. Ou seja, a criação também sofreu com a queda. E aí, esse pilar da criação, né, em Business as Mission, é o meio ambiente, né, que é a criação, a fauna, a flora, a água, a nossa mordomia com ela. Então, o que a gente quer é resgatar novamente, restaurar novamente esse relacionamento com a terra, porque ele foi quebrado, né, a partir da queda, ele foi afetado. E o último, né, a última área afetada foi a área do espiritual, né, que foi o relacionamento com Deus foi quebrado. A partir da queda, da desobediência, a gente viu ali Deus ia toda a viração do dia conversar com Adão, tinha um relacionamento íntimo, próximo. Depois da desobediência, da queda, esse relacionamento também foi quebrado. Então, esses 4 pontos, né, relacionamento, a economia, né, o social, o meio ambiente e o espiritual foram afetados com a queda. E é nesses 4 pilares que uma empresa Business as Mission quer trabalhar, porque ela quer estar em missão com Deus para restaurar essas 4 áreas afetadas com a queda, né, para que a gente possa trabalhar ali como era no princípio, no jardim, que tudo funcionava, né, de forma perfeita. Pode passar. E aqui estão, né, aqui, eu acho que está ruim de ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Esses são os 4 pilares, então, de uma empresa Business as Mission. Por que eu falei para vocês, né, que nós, uma empresa Business as Mission, ela busca restaurar essas 4 áreas, porque a gente entende ali Colossenses 1:18, né, que fala que Jesus Cristo, quando ele morreu para restaurar, para resgatar, numa missão de restaurar, resgatar todas as coisas. A cruz foi para resgatar e restaurar todas as coisas. Muitas vezes a gente todas as coisas ficam um pouco de lado e a gente acaba focando mais na questão do relacionamento espiritual e esquece essas outras áreas. Então, a ideia, né, do Business as Mission, os 4 pilares do BAN, é ajudar, estar em missão com Deus para resgatar todas essas áreas quebradas. Então, a área econômica, o que significa isso nos negócios? Né? É o quê? É gerar negócios rentáveis,
autossustentáveis, que permitam retorno financeiro para os investidores e contribuam ativamente para aumentar a economia local e gerar riqueza. Gente, sem gerar riqueza, sem aumentar a economia local, o que acontece? Vocês já perceberam, vocês por acaso já estiveram em países que não têm uma boa economia? Né? A gente tem o quê? Riqueza, violência, criminalidade. Então, os negócios, eles são fundamentais para contribuir para essa geração de riqueza. Porque é quando eu gero riqueza que eu consigo compartilhar. Como é que eu posso compartilhar aquilo que eu não tenho? Aquilo que eu não gero? Não é? Então, pensem sobre isso. Então, é importante, né, que vocês entenderem como o empreendedorismo, como os negócios fomentam uma riqueza e uma economia local, e isso é fundamental, principalmente no combate a problemas globais que nós enfrentamos hoje. Hoje, por exemplo, né, o Banco Global, ele discute muito essa questão dos negócios entenderem o seu papel, porque quando existem negócios numa área e aquela economia fomenta, aquela economia vai bem por causa do empreendedorismo, o que acontece? Eu evito duas coisas muito importantes. A primeira delas é a questão do tráfico humano. Se você for no Nepal, na Índia, que são países economicamente bem complicados, você tem a venda de mulheres, de crianças para o tráfico humano, porque não há economia naquele lugar. E depois eu vou mostrar aqui para vocês uma empresa que resolveu gerar economia numa vila do Nepal, e o tráfico humano diminuiu naquela vila praticamente para zero, porque as pessoas vendiam os seus filhos, as suas filhas. Mas com esse negócio, com a geração de emprego e renda, as pessoas não tiveram mais que vender seu corpo, né, traficar, vender seus filhos. E outra coisa também, né, os negócios, a renda, a geração de economia local faz, é evitar justamente essa questão do tráfico humano, da prostituição, porque muitas mulheres saem, né, são ali pegas pelo tráfico, muitas vezes, indo para outros países, evita, na verdade, o deslocamento, o êxodo das pessoas, os refugiados, né? A gente tem esse exemplo aqui, as pessoas saem dos seus países para outros países em busca de trabalho, em busca de oportunidade, e não ficam nos seus países, ou seja, né, acabam não ficando com as suas famílias, perdendo o vínculo familiar, e caem também ali nessa questão do próprio tráfico humano. Então, uma economia boa, que gera riqueza, ela evita esses problemas que a gente conhece. O outro é o social, né, aqui, que implica em promover um ambiente empresarial que permita ao funcionário ou o colaborador desenvolvimento pessoal e profissional, devolvendo para a sociedade um indivíduo com melhor qualidade de vida. Também implica em atender necessidades pessoais necessidade de pessoas em situações e risco de vulnerabilidade. Eu dei um exemplo aqui para vocês daquela moça, né, no começo, que lá na Ásia, né, que acabou, né, tendo essa oportunidade de emprego. Mas eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que eu fiquei... eu vi esses dias, aqui no Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas 48% das mulheres, depois que dão à luz, 48% delas perdem o seu emprego e ficam desempregadas. Ou seja, a mulher volta para o trabalho, ela perde o emprego em 48% dos casos. Porque muitas vezes as empresas olham e falam assim, você não é mais produtiva, você vai pedir para sair porque o seu filho está chorando, você não vai ser... Isso, na verdade, causa e traz um impacto social terrível. Imagina, no momento principal da mulher, né, que vira mãe naquele momento, ela é justamente desprezada, desligada dessa empresa, e aí como que fica a renda familiar? Como que ela vai sustentar essa criança? Muitas delas são até mães solteiras, a gente sabe disso. Então, essa consciência que o empresário Business as Mission ele tem. Porque muitas vezes a gente fala de social quando a gente quer ir dar sopão na rua aos pobres, mas a gente esquece que muitas vezes a gente pode fazer muito mais dentro das nossas empresas, evitando e combatendo esse tipo de exclusão social e abraçando, né, esse funcionário para que ele tenha um desenvolvimento profissional, social, espiritual,
né, pessoal ali dentro das nossas empresas. Tá? Então, é para isso que serve, resgatar essas relações, é para isso que serve esse pilar. O outro é o pilar ambiental, que é utilizar os recursos naturais de forma responsável, promovendo boas práticas de utilização de recursos ambientais. Eu acho que já fala por si. E o último é espiritual, não dá para ler aqui, mas é fazer a perspectiva de Deus conhecida sobre cada aspecto da vida do indivíduo, né, o seu valor no reino, na sua família, no seu trabalho e na sociedade. Gente, muitos casos, eu tenho pouco tempo, mas muitos empresários têm ganhado os seus funcionários, e não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas, elas se convertem não porque você evangelizou ela na rua uma vez, mas com relacionamento, através do relacionamento. Então, os negócios é um ambiente muito propício para relacionamento. E esse é o momento em que você está ali e pode, né, compartilhar a sua fé. E, muitas vezes, um funcionário, que quando ele se converte, sabe qual é a maior probabilidade que tem? Da própria família dele se converter também. Então, eu tenho muitos casos de empresários aí que funcionários se converteram e a família dele também, através dele, porque viu uma mudança genuína. Então, o ambiente de negócio é um ambiente super propício para você compartilhar a sua fé. Eu tenho vários casos, mas a gente não tem tempo aqui. Pode passar aí Isso. Mas, antes de encerrar, eu quero trazer para vocês casos, empresas, mostrar empresas que são business as mission, para vocês terem aí, né, um contato prático. Eu trouxe empresas curitibanas, muito me orgulham, e empresas aqui do mundo. A empresa, agora não dá para ler o nome daqui, mas é Cadbury. Cadbury, que é uma empresa inglesa de chocolate. Essa empresa é uma empresa business as mission, tem uma história muito interessante. Na época da Segunda Guerra Mundial, rapidamente, da Segunda Guerra Mundial, não, perdão, da Revolução Industrial, muitas pessoas, né, estavam vivendo ali ao redor das fábricas, naquele movimento. As fábricas ainda era daquele tempo que poluía bastante, né? Então, ao redor ali das cidades, tinha muita poluição, acabou se criando muitas favelas também. Mas o que a Cadbury fez? A Cadbury tirou seus funcionários desse ambiente e levou para um ambiente fazenda, onde o ar era mais puro, porque se preocupava ali com seus funcionários. Lá eles construíram algumas escolas, e os funcionários, os filhos dos funcionários do pessoal da Cadbury estudavam nessa escola. Eles tinham ali também uma pracinha com um centro de diversão. Então, eles proporcionaram para os seus funcionários um ambiente, né, completamente diferenciado, para que eles pudessem se desenvolver, enfim, em todas as áreas, diferente do contexto ali, daquele início de Revolução Industrial. Tem aqui a 514. Essa empresa aqui, gente, 514, é essa empresa que eu falei para vocês do Nepal. Ela é uma empresa de aventura, uma empresa de trekking, né? Então, lá no meio, ali no vilarejo do Nepal, eles montaram essa empresa, uma empresa de business as mission. O que acontece? Os turistas que querem ir para o Nepal, eles acabam indo para essa empresa, eles fazem o trekking, mas, ao mesmo tempo, eles ficam hospedados na vila, no vilarejo, dormindo ali na casa do pessoal local, gerando renda, e também eles se voluntariam para ajudar a construir casas, reconstruir pontes, e algumas coisas ali na vila também. E isso tem gerado, essa vila que eu falei para vocês, que tem gerado desenvolvimento local, renda, e as crianças dessa vila do Nepal deixaram de ser vendidas. Essa é uma empresa business as mission. A outra é a Purple Dog, que eu cheguei a visitar pessoalmente lá em Denver, nos Estados Unidos. É uma empresa, já estou finalizando, uma empresa muito legal, porque eles criaram um programa lá dentro. Os donos têm um coração muito voltado a jovens. Sabe aqueles pessoas que não pode ver jovem, quer tirar o jovem da situação de risco e etc. E, com esse coração, eles montaram um programa. Eles contratam um jovem em situação de rua. E esse jovem, uma vez que ele quer sair da situação de rua, ele passa pelo programa, trabalhando na empresa, e ele aprende a fazer café, a mexer com máquina, faz todo o trabalho ali de um atendente, né? E aí, depois que o programa termina, depois de um ano, ele tem ali, vamos dizer assim, uma experiência curricular para ser empregado por uma cafeteria. No caso, quando eu fui lá, tinha uma menina que ela já estava há 3 anos nas ruas, ela tinha 18 anos,
desde os 15 na rua, não tinha relacionamento familiar mais. Ela entrou no programa, ficou 1 ano lá na Purple Door. Quando ela já saiu, além de, né, convertida, enfim, ela fez as pazes com a mãe e ela saiu para trabalhar no Starbucks, lá dos Estados Unidos. Então, é um caso de sucesso, e, além dela, teve muitos outros. Curitiba, eu tenho aqui a Dress for Freedom, se vocês não conhecem, precisam conhecer. É uma empresa da Amanda Prussac, uma confecção, ela é estilista, faz roupas maravilhosas, e o desafio da Amanda é tudo que a coleção que ela faz, tudo que ela faz é para ajudar, né, mulheres em situação de tráfico humano. Para vocês terem uma ideia, as terceirizadas, né, as mulheres que fazem a costura da Amanda, elas trabalham justamente nesse contexto de trazer pessoas que não conseguiriam trabalho, têm dificuldade de empregabilidade. Uma das funcionárias da Amanda é uma coreana que é muda e que só lê lábios em coreano. Você imagina, uma mulher dessa não ia conseguir emprego em lugar nenhum. A empresa da Amanda, né, acolheu essa mulher, tá? E a outra tem a Gentis do Andrei, que vocês precisam conhecer, está lá ali na rua Iguaçu. O Andrei, ele trabalha com uma empresa que ela tem um impacto social bem interessante. Ele tem lá, vende roupas, sapatos, e quando você compra um sapato comprado é um sapato doado para crianças da África. Quando você compra um acessório, ele doa também um kit escolar. É bem legal, vale a pena você conhecer o trabalho do Andrei. E está lá com a gente no MOB também. E a Goods Bakery, eu acho que vocês conhecem aqui, as meninas da Goods, elas têm várias bakery, né, várias lojinhas de bolo, né, de cupcakes. Elas têm, inclusive, uma lá no Paládio. E ela, né, que é a Larissa e a Andressa, são 2 irmãs, rapidamente já estou finalizando, elas fizeram uma coisa bem legal que eu vou falar para vocês. No dia 31 de outubro, a gente tem o quê? Halloween, né? É o que o mundo todo comemora agora, Halloween, todo mundo lá, Halloween. Mas nesse dia também é o dia da reforma, né? Não é isso? E aí, em vez de comemorar o Halloween, elas convidaram as suas clientes para comemorar o dia da reforma. E, nesse dia, elas fizeram lá um evento, chamaram as suas clientes, algumas foram, elas falaram da reforma, compartilharam a sua fé, foi bem legal. Então, ao invés de comemorar o Halloween, elas comemoraram a reforma. Tá? Pode passar. Bem, gente, então é isso. Eu agradeço, ultrapassei aí só 7 minutinhos do meu tempo, porque eu acho que o assunto pede, né? Eu gosto, como eu falei, gosto de falar muito. Então, aqui tem os meus contatos, por favor, Missão BAM, no Instagram, no Facebook. Eu estou sempre postando conteúdo novo lá sobre BAM.